Boa noite, padre. Boa noite, Marcelo. Vou pegar um pouquinho de chá, porque a gente fica bebendo enquanto conversa. Bem-vindo, Alessandra. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou Sim. Bem. Alessandra, que delícia. Já já eu apresento você, mas a gente estava fazendo as contas agora, Padre Glênio. Nós somos amigos há mais de 30 anos que eu ouço e levo a Alessandra para contar histórias. Já demos cursos juntos, né? Eu sou testemunha, Alessandra, porque ele vive falando de você, da contadora de histórias, né? Ele vive falando, não de você, mas a respeito de você, sobre suas qualidades, sobre o seu grande trabalho. E assim, estamos muito felizes, nós aqui da Paróquia São José, e desse canal aqui, que a gente abriu com a comunidade, de te receber. Bem-vinda. Muito obrigada. Que delícia, a honra, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, especialmente Marcelo, um amigo tão querido de tantos anos, amigo de uma longa jornada aí de histórias e de, sei lá, espalhar aí para o mundo o nosso desejo de que as pessoas encontrem um caminho de mais harmonia, né? Então é uma honra estar aqui. Muitíssimo obrigada pelo convite. Muito obrigada. Padre, você costuma dar boa noite às pessoas. Nós já estamos com 25 pessoas acompanhando. Né? Você costuma dar boa noite às pessoas. Né? Esteja aí. Então, antes de dar boa noite às pessoas, quero convidar as pessoas que puderem, né, virem aqui, quem puder vir, né, no nosso delivery aqui, nosso drive-thru. Estamos ainda fazendo a nossa festa julina para poder ajudar a nossa comunidade, a nossa paróquia. E eu estava dizendo, estou tomando um caldinho aqui, ó, que a gente costuma brincar, viu, Alessandro? Chama caldo de pinto. Ele é super conveniente para a igreja. Caldo de pinto. Interessante. Alguns lugares chama caldo de quenga, mas eu também... Sim. Aí, ele é feito de mandioca, com frango. É uma delícia, né? Com calabresa, é uma delícia. Nesse tempinho frio que tá maravilhoso. Então, a gente tem pamonha, a gente tem as bebidas típicas aqui da festa julina, tá? E a gente tem um milho, tem bastante coisa. Você pode passar aqui e pegar. Eu sei que sábado à noite todo mundo gosta de comer aí uma besteirinha, uma coisa, né? Apesar de que comida julina, comida de quermesse é super saudável, é milho, não é mandioca, são coisas super elaboradas, né? Então, maravilhoso. Obrigado. Pois é. Obrigado pelo espaço, por abrir esse espaço. Quero saudar aqui também a nossa comunidade, né? Está reunida já. Estamos aqui quase 30 aparelhos ligados, né? Fora o Facebook. Aliás, Alessandra, é muito comum o pessoal assistir na televisão. Então, cada aparelho pode ter uma família toda conversando. Olha, que delícia, que alegria. E aí nós temos aqui o Clóvis, companheiro de longa data, Simone, que está fazendo pão aqui, também trabalhando na festa julina para nós. Tem a família do Lucas, que é uma família... Só essa família aqui são pelo menos 6 pessoas. Né? Lucas, Eduardo e família, só são 6 pessoas aqui. Que lindo. Eliana Aparecida, Maria Aparecida Oliveira, Liliana, Maria Geralda, Maria Tereza Oliveira. Maria Tereza Oliveira é do nosso projeto, né, Marcelo? E ela é uma das supervisoras dos terapeutas que atendem crianças, né? Então, ela é supervisora. Maria Tereza, bem-vinda, como sempre, colaboradora do nosso... Olha o seu quadro atrás, olha o seu quadro atrás do Padre Glênio, olha lá. Ela que me doou esse quadro, que é o teto da Capela Sistina, aqui atrás, olha. Que lindo. Aqui, ó. O dedo de Deus de Adão. É. Temos aqui Maria Messias, Antônia Marques, Eliana Sena, Helena Xavier, Janete Jeromel,
O Pedro, bem-vindo, Pedro. Mais uma vez, Pedro Scherto, companheiro de longa data também, Maria Geralda Lopes, Aline Pigozzi, nossa coordenadora da PASCOM, que proporciona esse momento que a gente tem aqui, ela e outros colaboradores. Nós temos a dona Sônia, com certeza seu Assis deve estar por aí. José Alberto Pereira, Gleane Almeida, que é minha irmã, como ela tem uma filha pequena, que é Maria Isabel, daqui a pouco ela aparece por aqui, está comigo aqui hoje. Chama a Maria Isabel para ouvir história, que a Alessandra vai contar umas histórias. Isso, eu falei para minha irmã, escuta a história, porque a minha irmã é super preocupada, claro, tem que ser preocupada, somente com os abusos todos, essa questão da abusividade na infância, tal, que a gente escuta. Silene Oliveira Costa, que é professora, né, do Cineia, que é a nossa chefe de cozinha aqui da nossa quermesse, ela que está aqui coordenando tudo, né? A Mirna, que é também... A nossa quermesse e também é que faz a comida para a população de rua, né? Faz a quermesse para a população de rua. A gente distribui uma vez por semana comida para a população de rua, né? Que lindo. Pois é. Então, esse é nosso público que está aqui, né, Marcelo? Muito bom. E a Mirna, que entrou, boa noite, Mirna, que também é uma das supervisoras do projeto e faz a supervisão das pessoas que atendem casais, né? Verdade. O povo que conhece a gente no projeto, todo mundo que atende no projeto, além de estar em terapia, de ter formação, ela tem uma supervisão para solucionar as dúvidas, etc. Né? A Mirna contribui bastante com a gente, fazendo supervisão. Que bom. Deixa eu apresentar a Alessandra. Né? A Alessandra é professora universitária, neuropsicóloga, arte terapeuta. Nossa, como eu já mandei crianças para fazer terapia. Alessandra. Já estão todos adultos, né? Verdade. Em contos de fadas, contadora de histórias, é mestre em ciências das religiões, meditadora e doutora em psicologia social pela PUC e fez pós-doc em neurociência na Índia. Né? Como sempre, a gente não para de estudar nunca. Uau, você estudou na Índia? Sim. Continuo. A gente vai ter que fazer outro bate-papo só para falar sobre isso. Vamos trazer ela no Padre Explica, porque a gente tem um canal aqui de comunicação com a comunidade, que é na sexta-feira, né, Marcelo? Sim. E é sobre religião, a gente conversa sobre religião. Maravilhoso. Vamos bater papo sobre o hinduísmo. Com o maior prazer. O maior prazer. Eu gostaria imenso de poder fazer isso, mas vou recortar a vertente, não do hinduísmo, mas da espiritualidade. A gente pode falar um pouco melhor disso, né? Mesmo porque entendeu o hinduísmo, né? Sim. Que eles quase têm um deus para cada pessoa. Sim, na verdade, 108 mil deuses. Então, a gente começa a entender que os indianos concebem 108 mil aspectos do ser humano. E que Deus é autoconhecimento. Autoconhecimento é consciência ampliada. Então, se a gente tem acesso aos nossos processos de autoconhecimento e aos aspectos que pertencem à alma humana, estaremos cada vez mais perto do divino, do sagrado. Agora, sobretudo as histórias que eles contam, o panteão, né, dos deuses hindus, são fascinantes, maravilhosos, e vale a pena, assim, a gente conhecer essa cultura para ampliar um pouco mais as nossas percepções daqueles que estão tão distantes, mas que são partes de nós. Porque a filosofia básica da Índia a máxima é a unidade. É que somos todos um. Todos pertencentes e criados à imagem e à semelhança de uma inteligência universal, de uma força universal,
independentemente dos credos, das religiões, dos países, é a unidade que é assim o grande elo e a grande compreensão do caminho da espiritualidade no hinduísmo, né? Então, um pouco nesse sentido. Maravilhoso, porque essa também, de algum modo, é a compreensão do cristianismo, né? Nós somos todos um. Sim. Todos um. Segundo Leonardo Boff, por exemplo, que é um dos pensadores da religião cristã católica, né? Sim. Diz que um dia nós veremos todos, né? Seremos todos um, claro, né? Mas veremos o um em todos nós. Exato. O uno em todos nós. É lindo, né? E é tão bonito perceber que, na verdade, há uma unidade, contudo, todos somos absolutamente únicos. Como um diamante. Não há nada, e nem ninguém igualzinho a você nesse universo. Não é? Todos nós somos uma pedra de diamante que está sendo lapidada pela vida, para que as nossas luzes possam se expandir cada vez mais e atingir cada vez mais outros seres humanos e outros seres viventes nesse planeta. Então, a unidade é o sentido de que eu sou una, ou sou uma, com a minha mãe, eu sou a minha mãe, eu sou o meu pai, eu sou os meus avós, eu sou também os meus irmãos. Tem um mantra belíssimo que chama-se Ramsa, sou Ram e Kam. Eu estou no divino, o divino está em mim e nós somos um. Então, o despertar da consciência começa com essa questão da unidade, de que somos todos um, e depois somos todos uns com os animais, e depois somos todos um com as plantas, as árvores, os mares, os rios, as estrelas, somos pó de estrela, e depois, num nível ainda maior, é a compreensão de que nós somos deuses. Porque fomos criados à imagem e à semelhança do Criador, somos também partes do Pai. Portanto, somos responsáveis pela nossa realidade, pelo que pensamos e pelo que atraímos para as nossas vidas. Essas são as histórias da Índia. Mas a gente vai falar da nossa cultura judaica cristã. Não é? Alessandra, sim. Somos todos uns, mas estamos num bate-papo para falar de diversidade, né? Como a gente tem dificuldade em respeitar que o outro seja diferente. Seja diferente, né? E estamos começando, para quem não sabe ainda, nós vamos fazer 4 bate-papos, né? Hoje pensando na infância, no como a criança aprende a lidar com o diferente, a importância da contação de histórias, o uso destas histórias. Né? Localiza para a gente um pouco a importância da história, como isso funciona na formação da criança. Sim. Então, a gente vai partir do princípio de que a criança, ela tem um pensamento animista. Ela não tem um pensamento conforme o adulto. Ela pensa diferenciadamente, e isso é epistemologia do desenvolvimento humano. Contudo, todas as crianças que já passaram por esse mundão de meu Deus, por esse universo, estiveram submetidas às histórias. Então, contar histórias é uma tradição muito, muito antiga, arquimilenar, não é? Desde que há a presença do homem na Terra, há essa necessidade de contar a própria história, de entender o mundo, explicar o mundo, e isto sempre foi feito através das narrativas orais. Então, a narrativa oral, a conversa, não é? Pela oralidade é extremamente importante, como dizia Guimarães Rosa, contar histórias é um ato de amor. Então, por meio das histórias, os conhecimentos, as tradições foram passadas ao longo dos milênios. Por exemplo, o berço do conto de fadas, ninguém sabe onde nasceu,
ele se perdeu na poeira do tempo, nas esquinas de todos os mundos, transcendeu mares, transcendeu culturas, línguas, e chegou até nós porque tem elementos extremamente preciosos. Esses elementos trabalham o universo simbólico e trabalham para a criança pequena, especialmente, a possibilidade do devanear, do sonhar, do experimentar, ser não só o que ela é, mas tudo que a mente dela lhe autorizar. Então, quando a gente fala, na verdade, da unidade, a gente fala que a gente só pode entender o diferente quando eu sei que esse diferente é parte de mim. Ele é parte da minha própria existência. Então, eu sou ele é, né, está em mim também. E quando eu tenho essa dimensão, eu tenho a dimensão de aceitar o outro, que é diferente em todos os níveis, né? É baixo, é alto, é gordo, é moreno, tem uma escolha da sua sexualidade diferenciada. Então, uma criança que ouve histórias, ela tem um universo mental muito mais ampliado e um universo menos julgador, um universo menos sentenciador, porque ela entende que tudo faz parte do universo e que não há certo e não há errado, há apenas escolhas. E as escolhas devem ser respeitadas. Então, quando a gente trabalha esse universo da contação de histórias, e especialmente pais para filhos, um pai e uma mãe que contam histórias para os seus filhos, serão pais que jamais serão esquecidos na vida deste ser humano em se tornando adulto. No mais... Oi? Contar histórias, né? Vale a pena, que hoje em dia se coloca a criança para ver filminhos de história, se coloca diante de uma tela. Então, é importante, o que você está dizendo, não é colocar para ela conhecer história, mas é importante a contação de história. Exatamente, por isso... Diferente de ler histórias também. Muito diferente. Não é que seja melhor ou pior, mas é diferente. Porque quando eu conto histórias para uma criança ou para um adulto, eu estou num contato imediato de olho com olho, de presença energética completamente atuante. Então, eu estou dizendo para aquela criança e para aquele ser que eu acredito no mundo animista dela, que eu acredito que existem fadas, gnomos, e que a gente pode ser feliz, sim, para sempre. Então, há uma crítica, que é uma crítica rasa, né? Uma crítica de pessoas que não têm um conhecimento maior em relação à importância de se contar contos de fadas para as crianças. Porque o conto de fadas, ele é um fortalecimento da estrutura de formação da personalidade. Por que que ele é isso? Porque ele é iniciatório. Os personagens de um conto, ele entra de um jeito e, não é, as tramas vão acontecendo, as dificuldades vão se apresentando e ele vai lidando com essas dificuldades até que ele possa superá-las e sair aí com um final feliz e encontrar um caminho de felicidade, porque senão não vale a pena viver sem a fé, sem a esperança. Então, a criança e o adolescente e o adulto, hoje no consultório, eu trabalho mais com adultos do que com crianças contando histórias. Porque as histórias, elas nos levam para um lugar de magia, elas nos levam para uma força da palavra bendita, né? No sentido de ser gramaticalmente bendita, mas no sentido de ser, de bem dizer a vida daquele que escuta. Por quê? Porque é uma história iniciatória. Ela tem aí, né, um objetivo, ela tem percalços, ela tem naufrágios,
mas no final, como dizia Bruno Bettelheim, que escreveu a Psicanálise dos Contos de Fadas, se a gente enfrenta os nossos medos, as nossas dificuldades com a cabeça erguida, a gente consegue ultrapassar essas dificuldades. Então, aquele que se acua, que se amedronta, que se esconde, esse medo cresce muito mais. E isto, de verdade, bole, mexe, esvazia as nossas estruturas de lidar com as adversidades da vida. Então, contar histórias é um excelente exercício social, já que o poder da palavra, que é prerrogativa do bicho humano, é conhecida como a guardiã das sabedorias mais antigas que se tem notícias. Então, a palavra, ela tem o poder do ensinamento, ela tem o poder da diversão, ela tem o poder de desenvolver naquelas crianças com problemas o seu sentido sensório-motor, a sua linguagem, o seu medo de ser abandonado pelos pais, a ansiedade. Nós temos contos para tudo isso, medo da morte, como falar sobre morte com as crianças, a ansiedade, a baixa autoestima, o diferente, o excluído. E os contos são contos arquimilenares, porque essa problemática sempre existiu entre os humanos. Então, ouvir histórias é um componente extremamente importante para a memória afetiva. Um pai, uma mãe, um professor, um educador, um pároco que conta histórias para a sua comunidade, ele está fortalecendo essa alma, essa mente e, portanto, este corpo com memórias afetivas. Né? Então, esses ritmos e a rima que são próprias da história, não é? Elas apresentam sugestões de fantasia, de humor, e abrem um mundo de uma esperança sem igual. E isto é chão para o desenvolvimento humano. Então, o mundo do Era uma Vez é um mundo mágico. É um mundo onde moram todas as possibilidades. Esse é um espaço que pertence ao mundo, e agora isso é muito importante para quem atua com a contação de história, para quem é pai, para quem é mãe, para quem cuida de crianças ou de outros seres humanos, porque nós estamos a serviço da alma humana. Nós estamos a serviço da evolução daqueles que estão sob os nossos cuidados. Eu lembro que a minha avó, eu sou bisneta de contadores de história. A minha mãe, há 55 anos atrás, ela se separou do meu pai, imagina isso, né, pelo que ela não passou. Uma mulher, há 55 anos atrás, separada, era tida como uma mulher vadia. E ela tinha 3 filhos, eu e meus 2 irmãos. E nós fomos rejeitados em muitas escolas aqui em São Paulo. Eu não sou paulista, eu sou pernambucana. A minha cultura é uma cultura nordestina, onde a oralidade está muito presente. Então, nós fomos muito rechaçados, negados, bullying. Primeiro, porque a gente tinha sotaque. Segundo, porque éramos filhos de uma mulher separada, e uma mulher separada era uma mulher vadia. Então, a minha avó e a minha mãe nutriu as minhas noites de desespero com os contos de fadas. A nega Júlia, que era descendente de afro, da fazenda da minha avó, é a minha fada madrinha. A nega Júlia, todas as vezes que o dia ia embora e a noite ia chegando, ela se sentava no que ela dizia batente, que eram os degraus do terreiro, e ali ela nos fazia sonhar, nos contava a história do para além mar, histórias do Congo, da África, e foi assim que a minha imaginação foi alimentada durante muitos e muitos anos. Eu cresci e quis ser uma contadora de histórias como a minha avó e como a minha fada madrinha, que é a nega Júlia. Mas não existia faculdade de contação de história. Então eu fui fazer psicologia, porque eu achava que eu podia entender de os sonhos que tinha um homem, que a minha mãe dizia que entendia
dos sonhos que a gente sonha à noite, que é o Dr. Jung. Acontece que a faculdade de psicologia não me deu muito essa compreensão, apesar de ter me aproximado muito dos estudos do Dr. Jung, e hoje eu sou uma das amantes dos contos de fadas. Isso não bastou, eu fui estudar filosofia, porque eu queria entender melhor o que era essas questões mais filosóficas dos contos, porque o conto de tradição oral, do ponto de vista científico, ele pode ser visto antropologicamente, sociologicamente, psicologicamente. E é por isso que eu digo que, assim, a criança que ouve um conto de fadas, e um conto de fadas original, isso é importante. Esse eu quero entrar. Aliás, deixa eu só resumir um pouco, Alessandra, para quem está ouvindo. Você traz isto que, através da contação de história, a presença física do adulto contando história para uma criança faz com que ela aprenda a enfrentar seus medos, a superar os desafios. Sim. Na hora que a criança pega no braço de quem está contando história, senta no colo, ela vai ganhando forte. Legal. Perfeito. Quero voltar um pouquinho, mas parece que o Padre Glenn tinha uma pergunta ou um comentário a fazer um tempo atrás. Na verdade, é assim, eu sou filósofo também, como você, e a gente que é filósofo, a gente gosta de ser um pouquinho explicadinho, né? Comunidade, né? Você utilizou o termo animista, né? Acho que animismo, né? Que é a mente primitiva da criança, se eu não me engano, ou a mente, não da criança, a mente primitiva humana. Sim. Você podia explicar um pouquinho para a comunidade, assim? Sim. O que isso quer dizer, por favor? Muito boa pergunta. De verdade, o animismo é uma parte do desenvolvimento da mente humana, ou seja, uma criança pequenina, ela acredita que tudo tem vida. Jean Piaget dizia que até um rapazinho de 15 anos acredita nesse mundo anímico, nesse mundo animado que existe por aí. Ele só tem vergonha de dizer isso. Mas voltando... O mundo da Pixar e da Disney, por exemplo. Sim, mas não só nesse sentido, né? Mas no sentido de acreditar que as pedras têm vida, as nuvens têm vida, não é? Uma criança, ela entende que, por exemplo, uma mesa tem vida, não é? Às vezes, ela sai correndo e ela tropeça no pé de uma mesa ou dá um esbarrão, ela volta correndo e bate na mesa. Sua chata, você me machucou, não era para me machucar. Né? Isso é esse mundo onde tudo tem ânimo, tem vida, tem átma. Então, isso é próprio da mente infantil até aproximadamente os 7 anos. Então, esse é o mundo onde as crianças acreditam mesmo que existem os gnomos, as fadas, os elfos, as bruxas, os dragões. E olha, e elas têm toda razão, porque quem de nós não conhece uma bruxa? Quem de nós já não teve uma bruxa nas nossas vidas? Não é? As crianças... Eu posso citar umas 10, assim. Pois é. Então, elas têm toda a razão e sabedoria. Né? Tem um autor que é o Janusz Koczar, que ele diz que se a gente quiser entender uma criança, a gente vai ter que chegar ao nível dela, né? Se a gente quiser ser grande, quiser ser de verdade humano, e para lembrar o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, não é? As palavras deles em relação às crianças, vinde a mim, as nossas criancinhas, né? Não só isso, professora. Existe uma palavra no grego, né, para traduzir o que Deus fez conosco, né, que é a kenosis, né? Ou seja, Deus se rebaixou, rebaixamento de Deus. Porque nós, seres como somos limitados, miseráveis, nunca poderíamos chegar até Ele. Então, Ele se rebaixa a nós, ou seja, ele se esvazia da sua própria divindade, como um pai
Né? Para nos atingir, né? Para nos atingir. Como um pai que, quando a criança chora de noite, ele vai lá, se abaixa até o berço e traz a criança até aqui, porque a criança nunca ia poder chegar até aqui, até o olhar dele. Sem dúvida. Então, é bacana. Vou voltar um pouco no que tem amigos seus que estão te mandando mensagem, né? Viviana. Viviana linda, contadora de histórias. Que legal. Beijo, Vivi. Contando um pouco, né, que se fala de Disney, etc., vale a pena a gente lembrar que legal seria contar as histórias originais, que elas têm muito mais a questão da criança superar, enfrentar seu medo, etc. Sim. Né? E que as versões, muitas vezes, da Disney, apesar dos desenhos serem maravilhosos, né, eles transformam muito em... Não na superação, né? Quer dizer, aliás, vou já te jogar a pergunta que a Aline fez, muitas vezes é aquela, né? A criança adormece e um príncipe vai salvá-la, e muitas vezes não mostra que ela teve que superar, que lidar com as coisas, né? E aproveitando a pergunta da Aline, professora, mas os contos que acabam definindo padrões, principalmente para as mulheres, enquanto princesas que vivem esperando um príncipe, como quebrar esses padrões com as crianças? Ótima pergunta. Essa é uma pergunta muito especial e eu gostaria de focar muito nessa resposta, porque do ponto de vista do estudo psicológico, é muito importante que nós possamos entender que em nós há duas forças primordiais, reconhecidamente pela psicologia analítica profunda, que é a força do masculino e a força do feminino. A gente chama a força feminina no homem de ânima e a força masculina na mulher de ânimos. Então, esses contos que não têm idade, esses contos que vieram caminhando ao longo dos milhares de anos, não foram alterados nesse sentido. A princesa, num conto de fadas, o herói vai sempre em busca da sua heroína. A heroína vai sempre em busca do seu herói. Do ponto de vista psicológico, isso significa a razão para o feminino, a razão para o masculino e a emoção para o feminino. Então, num conto de fadas, a razão e a emoção devem se encontrar. Se não houver este encontro, não há harmonia, porque há uma descompensação. Ou você fica muito objetiva, assertiva, direta, às vezes grotesca, às vezes, né, abrupta, ou às vezes você fica muito chorosa, muito melindrosa, muito amedrontada, muito insegura. Então, você está sob a égide do que o Dr. Jung chama de arquétipo. Este arquétipo revela um complexo, que é um desequilíbrio. Por isso, o conto de fadas, não há princesas babacas, não há princesas idiotas que ficam esperando homens. Isto é uma visão, me perdoe, rasa. É uma visão superficial de uma compreensão mais profunda da constituição de um ser humano como um todo. Em nós há razão e emoção, e isso precisa estar harmonizado. Então, uma mulher sem o seu consorte sem a sua mulher, e isto nós não estamos falando de escolha sexual, porque cada um tem a sua escolha, e isto não tem certo, não tem errado, simplesmente é assim. As pessoas precisam ser felizes, elas precisam estar felizes para que tudo ao redor dela esteja feliz.
Se você não estiver bem, nada ao seu redor estará bem. E é você que tem que decidir as suas escolhas sexuais, por exemplo. Mas, do ponto de vista psicológico, há uma complementação. E uma outra possibilidade interpretativa é a compreensão de que o eu, como dizia Martin Buber, precisa do tu. O eu não existe sem o tu. Este tu não é homem e mulher, é um outro ser humano. Não é um homem ou uma mulher, é um outro ser. As pessoas precisam das pessoas. O conto de fada, sob esta análise, ele diz isso. Nós precisamos uns dos outros para verdadeiramente sermos felizes. Parece que é muito difícil ou quase que impossível ser feliz sozinho, a não ser os yogis que estão há 200 anos na caverna do Himalaia, mas têm uma função e um propósito: salvar as nossas almas todas do mundo. Então, a princesa encontrar o seu consorte não quer dizer que ela é uma babaca, que ela está esperando um homem. Não. Quer dizer que ela vai encontrar a sua outra força, a sua parte que está representada no outro. Então, é importante que a gente possa observar isso e aceitar isso de uma forma mais profunda e não tão superficial. Porque quando a gente fala disso, nós não estamos falando de ego, nós estamos falando de self. Self é a centelha divina que nos habita. É aquele ser superior que nos habita. Então, não é o seu ego que quer ser mais forte ou mais fraco que o homem ou a mulher mais enfim. Não, não é isso. O nosso olhar, e nós todos, gente, vocês que me ouvem, nós chegamos ao 3º milênio, século XXI, porque essas histórias existiam. Na Idade Média, lá no comecinho, não existia médico, existiam curandeiros, existiam alquimistas, eram as histórias que curavam. As histórias, a palavra, o poder de uma palavra bendita tem um poder muito grande. Então, quando a gente fala desse mundo do Era Uma Vez, que é uma frase mágica que abre o mundo de todas as possibilidades, a gente fica se perguntando: esse é um espaço que vive em mim, que existe em mim. Que espaço é esse? Que lugar é esse? Este é o lugar da criação da minha imaginação criadora. Então, o Marcelo falou uma coisa interessante que eu acho muito bacana da gente retomar. Neurocientificamente, a gente já sabe que quando eu conto uma história de boca, como as crianças me ensinaram, às vezes eu chegava e queria contar uma história com o livro, eles diziam: ah, não, Alessandra, conta a história de boca, conta de boca. Quando eu conto uma história de boca, eu estou contribuindo para que 100% da imaginação daquele que me ouve seja desenvolvida. Vamos testar isso? Vamos testar. Deixa eu só para terminar isso. Isso, e daí conta uma história para a gente viver isso que você está falando. Ótimo, vamos testar. Mas só para terminar, quando eu uso um objeto intermediário e que eu vou dizer: era uma vez uma coelhinha branca. Essa coelhinha tinha as orelhas muito compridas. Um dia, passou na frente dela uma menina negra e ela ficou tão encantada e disse para a menina: menina bonita do laço de fita, que segredo é esse que te faz tão bonita? Quando eu uso este objeto intermediário, eu estou desenvolvendo 50% da imaginação de quem me ouve. Quando eu pego um livro e mostro a imagem pronta e acabada da princesa que é a Branca de Neve, que é a Rapunzel, que é a Cinderela, eu desenvolvo apenas
20% da imaginação dessa criança. E nós estamos falando agora de consumismo. As crianças consomem imagens que não são delas. Então, aquelas meninas, hoje, nós temos uma consciência maior, então existem imagens de princesas e príncipes bem diferentes da minha época, que elas eram altíssimas, magérrimas, com os cabelos louros encaracolados, os príncipes eram altíssimos, de ombro largo, olhos verdes, cabelos morenos, quer dizer, a menina japonesa, a menina ruiva, a menina negra, ela não tinha a menor identificação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as imagens que a gente apresenta para as nossas crianças. Né? Isso é muito importante que vocês saibam, para que vocês queiram lidar com esse espaço, que é o espaço da imaginação criadora. Isso é muito importante. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria, Marcelo, se você me permite, atravessar você, assim, porque eu não queria perder o gancho quando você, professora, traz a questão da noção do eu, o tu, ou seja, aonde tem eu e um outro, né, que o ser humano está perdendo, acha que todo sou eu, todo mundo sou eu. É a ideia cristã que nós temos, de algum modo, claro, não tão assim, da trindade. O ser humano, o cristão acredita na trindade porque, assim, Deus trindade, ele só poderia criar a humanidade do jeito que criou. Por exemplo, aonde existe um amante, um amado e um amor. Ou seja, e só onde existem três pessoas tão diferentes e tão unidas e tão unas é que pode se criar a liberdade. Ou seja, e a criatividade. Porque senão se criaria o quê? Um Deus monarca sentado num trono onde todos os outros seriam seus servidores. Isso. Que bonito. E olha só, eu acrescentaria assim, a gente não pode amar aquilo ou aquele que a gente não conhece. Daí a importância de conhecermos esse Deus que é o nosso Senhor, o Criador de todo esse universo. Sim. E quando nós conhecemos esse Criador, esse amado revela os seus segredos para o seu amante. Exato. E o amante, ele quase deixa de existir porque existe o amado. E só existe o amado porque o amante o permite existir. Sim, sem dúvida. E aí o amor, que seria a terceira pessoa, ele transborda e cria os amados que somos nós. Perfeito, muito legal. Muito bem, ouvindo aqui o Marcelo, vamos experienciar isso? Quem está assistindo, deixa a sua criança interna que mora aí ouvir história. Vamos viver essa experiência e depois vocês comentam. A partir do Augusto, Clóvis, que tem comentários aqui, eu não vou esquecer de vocês, não. Depois a gente responde aos comentários. Conta uma história para a gente, Sandra. Vamos contar. Vamos ouvir, então, uma história. Então, é exatamente como o Marcelo pediu aí. Por favor, respire profunda e gentilmente e relaxe. Aonde você estiver, relaxe e apenas abra-se para escutar essa história. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, um místico que estava meditando nas profundezas de uma grande floresta, quando ouviu um barulho e, ao abrir os seus olhos, ele viu 3 rapazes se aproximando. Desculpe incomodar, eles disseram, mas nós
Nós somos buscadores da verdade e viemos para descobrir algo. O velho o saudou com uma grande reverência, acendeu o fogo, fez um chá e perguntou: o que é que vocês buscam? Mestre, eles disseram, nós queremos saber qual é a coisa mais importante na sua vida, mestre. Conte-nos. E nós a traremos para você assim que você nos disser o que você precisa. E com isso, você nos abençoará e nós poderemos ter uma vida próspera e de bem-aventurança. O sábio bebeu lentamente um gole do seu chá e, em silêncio, franzindo a sua testa, ele disse: muito bem, aqui está o que vocês devem fazer. Então, este velho homem deu para cada um daqueles rapazes uma sacola de camurça e disse: partam agora e encham a sacola com aquilo que vocês acharem que eu preciso para me sustentar. Os 3 rapazes, então, partiram rapidamente, cada qual desejando ser abençoado pelo homem sábio. Depois de alguns dias, os 3 voltaram. Suas sacolas estavam com alguma coisa. O homem olhou para cada um deles e fez sinal para que o primeiro se aproximasse. Mostre-me a sua sacola, ele disse. O que foi que você encontrou? O rapaz, convencidamente, abriu a sua sacola que estava cheia de comida e disse: seguramente, mestre, esta é a coisa mais importante para a sua vida. Você precisa de comida para sobreviver. O velho sábio olhou para dentro daquela sacola, esboçou um leve sorriso e disse: não é isso que eu preciso. E apontou para o próximo rapaz, fazendo um gesto para que ele se aproximasse. Então, o rapaz, o segundo, foi em direção ao místico, abriu a sua sacola, que estava cheia, repleta de moedas. Com certeza, disse o rapaz, é disso que o senhor precisa. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Com esse dinheiro, o senhor poderá comprar tudo o que quiser. E então, o velho homem abaixou a cabeça, esboçou um leve sorriso e disse: não é disso que eu preciso. E então, ele não hesitou em chamar o terceiro rapaz. Chamou o terceiro, que se aproximou e abriu a sua sacola. Os outros 2 imediatamente quiseram ver o que tinha dentro da sacola daquele terceiro e dentro dela. Não viram nada. Nada eles avistaram. O sábio esboçou um sorriso e disse: o que há aí? O que há dentro da sua sacola? E o último rapaz disse: eu sei que você não deve estar vendo nada aí dentro, mestre, mas ouça-me, por favor. Eu tive um sonho. E neste sonho, a sacola, ela estava cheia de vida, e cheia de sabedoria, e cheia de verdades. Eu vi muitas coisas nesse sonho. Eu vi nessa sacola muitas histórias. E foi por isso, mestre, que eu a trouxe para o senhor,
uma sacola de histórias. O sábio esboçou aquele gentil e leve sorriso e disse: ah, sim, esta é a resposta correta. Sim, sim, eu preciso de comida, sim, mas depois de comê-la, ela vai acabar e eu terei fome novamente. E com o dinheiro, com as moedas, eu posso comprar, sim, o que eu quiser, mas depois de gastá-lo, eu teria que ter e que conseguir mais moedas. Mas agora, com as histórias, com as histórias, com uma história contada, ela entra na minha alma e ela fica para sempre. Sempre que preciso de uma delas para um aconselhamento, ela volta à minha memória. As histórias alimentam o meu espírito para sempre. Vejam, o velho disse aos rapazes: esta é a coisa mais importante. Os homens precisam de histórias. Os outros 2 rapazes choramingaram e disseram: mas nós também queremos ser abençoados, mestre. E o velho homem olhou para todos com um olhar sereno e profundo e disse: então sentem-se e agora escutem essa história. O velho homem voltou os seus olhos para a sacola que estava nas mãos do rapaz mais jovem, o último que ele tinha chamado, e disse: meu rapaz, chegou a hora de você se tornar quem você realmente é, um contador de histórias. Olhe para dentro da sua sacola e conte-nos uma história. O rapaz, a princípio, ficou confuso, ficou intrigado, mas depois de olhar fixamente para dentro daquela sacola, ele falou: eu tenho uma história. E lentamente ele começou a contar a sua primeira história. E ele contou: era uma vez, na terra, entre os mundos, um pássaro que parecia insignificante. Ele era pequeno, de uma cor marrom muito comum. Sempre que este pássaro pousava numa árvore, os outros pássaros se afastavam, ou, por muitas vezes, nem o notavam. Um deles chegou até a perguntar: nossa, qual é a finalidade desse pássaro tão insignificante? Olha essa cor, marrom, escura, que horror! Até um dia que isso mudou, porque este pássaro pousou harmoniosamente no galho de uma linda árvore e ele cantou. O pássaro marrom cantou. E quando ele cantou, suas canções eram tão lindas, mas tão lindas e tão peculiares, que todos os outros pássaros pararam naquele instante. Pararam só para escutá-lo e quiseram ouvi-lo muitas vezes. E depois disso, quiseram se juntar ao pássaro marrom. Antes disso, todos estavam sempre ocupados, procurando comida, ou construindo um ninho aqui, um ninho ali, ou voando aqui e acolá. Mas, quando eles ouviram o pequeno pássaro marrom cantar, eles quiseram se juntar a ele. Então,
todas as vozes dos passarinhos se misturaram, e o céu parecia que estava com um grande coro de pássaros em uníssono, cantando numa única voz. Assim, finalmente, eles compreenderam o propósito do pássaro marrom. Logo souberam que o seu propósito era garantir que todos se lembrassem de cantar do seu jeito a sua canção. Desde aquele dia, todos os pássaros não pararam mais de cantar, cantando para os outros ouvindo todo aquele que cantava. Quando o rapaz terminou a sua narrativa, só havia um imenso silêncio pairando no ar. O segundo rapaz da sacola de moedas disse, embevecido, ele sussurrou, conte-nos outra história, por favor. E foi assim que as histórias encheram a noite. Por isso, os contos continuam deixando o tempo para trás e todos os que ouviram essa história foram abençoados. E plim, 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 que essa história abençoe a cada um de nós e que todos nós possamos nutrir o cantador de histórias que existe em nós. E pé de pato, pé de pinto, quem quiser, que conte outras 5. Muito bom. Delícia. Comentem, amigos, como foi para vocês ouvir uma história. Oi. Eu cresci no colo de uma avó analfabeta, que ela... eu sou nordestino, né, também como você. Olha! E que delícia! A minha avó, todas as noites, assim, eu tinha que dividir o colo dela com um gato, né? Tinha um gato, o gato tinha... Eu deitava no colo e o gato vinha por trás, né? Assim. E todas as noites, assim, à luz da lua, parece, assim, você contando as histórias, me lembrou muito isso. À luz da lua, ela se reunia ali com as pessoas, assim, mais próximos, vizinhos, né? E eles contavam histórias. É a forma de transmitir o conhecimento. A gente não pode esquecer que a transmissão do conhecimento é sempre e sempre será através de contar histórias. Verdade. Muito obrigado por você contar a história. Marcelo, vamos para as perguntas e para os comentários, porque senão a gente... Comentários. Eu só queria pedir o seguinte, nós estamos aqui com 20 e poucos minutos ainda, né? Eu vou fazer as perguntas, você respondendo, completa e rapidamente, para ver se a gente consegue ouvir mais uma história no final. Ótimo, muito bom. Tá bom? Tá. Vamos lá. O Augusto Esperança coloca, e com toda dificuldade, benditos e desgarrados, abandonados e perdidos, o homem, antes de saber escrever, já rimava. O Prince Charles. Nosso cordel, o Espírito Santo, é a palavra. Que lindo! Que lindo! Perfeito! Nem tenho o que dizer, né? Confirmação. O Clóvis coloca, professora, ouvi a senhora falar do seu gosto pelos contos dos irmãos Grimm. A senhora vê neles já um sussurrar de preocupação do desenvolvimento com as crianças, mesmo próximos da Idade Média, que comutava o infantil e o adulto em um estalar de dedos? Boa pergunta. Olha, eu posso te dizer que, na verdade, eu vejo os irmãos Grimm como compiladores das histórias. Eles foram, dentre aqueles que trabalharam com os contos de tradição oral, feito Charles Perrault, feito o próprio Andersen.
Isso. Os irmãos Grimm, eles compilaram as histórias e, ipsis literis, eles grafaram o que eles ouviam, com raras alterações. Isso quem conta são os historiadores, os filólogos, os linguistas, os antropólogos, os pesquisadores. Então, o que os irmãos Grimm fizeram foi salvaguardar todo um campo simbólico que era importante para o desenvolvimento da mente humana. Porque a única linguagem que o inconsciente fala é a linguagem simbólica. E os contos são extremamente ricos em símbolos. Então, eles salvaguardaram esse plano simbólico. E quando uma criança ou um adulto ouve uma história, não importa que ele não saiba decodificar ou ampliar este símbolo, o inconsciente sabe. E o que está no inconsciente são coisas represadas, que o ego censurou. Mas quando eu ouço um conto e o símbolo vai no meu inconsciente, libera essas informações, vem para a consciência. Por isso o Dr. Jung diz que existem poucas formas de escape de conteúdos do inconsciente. Um deles são os sonhos. Por isso, a Marie-Louise von Franz diz que os sonhos estão para o conto de fadas na perspectiva do entendimento da fisiologia da psique humana. Então, conto de fadas e sonho têm a mesma estrutura e liberam produtos do inconsciente que nos fazem adoecer. A psicossomática nos ajuda muito a compreender isso. Às vezes, a gente não está doente fisicamente de gastrite, nem de enxaqueca, nem de dor nas costas, nem de dor na perna. O que a gente está é com o inconsciente extremamente abarrotado de energias que querem sair do inconsciente. Então, ela se desloca e vem para o corpo, porque você pode livrar o seu inconsciente trabalhando os seus sonhos em processos de psicoterapia ou através da arte. Essas são as 3 grandes formas, grandes possibilidades de processo de autoconhecimento daquilo que não é conhecido. E os Grimm, eles fizeram este caminho de salvaguardar o plano simbólico do conto. Professora, tá? Muito rapidamente. Você falando sobre isso me faz lembrar algumas coisas da história judaico-cristã. Por exemplo, o que os escribas fizeram com a história contada pelo povo. Ou seja, as pessoas acham que foi o rei Salomão, que foi Davi que escreveu a Bíblia, tal. Não. Eles falaram assim, escutem, vão até o povo, escutem as histórias que eles têm para contar e escrevam essas histórias. Né? Isso. Moisés não tinha caneta, né? Moisés não tinha caneta. Nem Adão e Eva. Como é que o pessoal fala assim, foi criado assim, ninguém estava lá para escrever, alguém contou depois, mas tudo bem, essa é outra história. Essa é outra história que a gente conta. Outra história, exato. Mas assim, Jesus, por exemplo, era um contador de histórias. O maior contador de histórias. Eu sempre digo, olha, o Freud pode ficar com raiva, até o Dr. Jung pode ficar com raiva, mas o fundador da psicanálise é Jesus Cristo. Nossa, é o fundador de tudo! Jesus é o meu amor! Pois é. Ele contava a história de um modo, como você contou. Nossa. Agora, você não tá, acho que talvez você não tenha aí, mas você pode entrar aqui no comentários e você vai ver a quantidade de comentários que as pessoas fizeram, relembrando a vida delas pelo fato de você ter contado uma história. Então, quando Jesus contava uma história, ele não contava uma história porque ele era um fariseu, porque ele era um doutor da lei, ou porque ele era Ele contava a história para ensinar as pessoas a viverem a sua própria história. Que lindo, né? Isso chama-se parábola. Parábola. Sim. Vamos nós. O Augusto coloca: viva, o incompleto busca, acredita aquilo que não vê. Então, em fé, sabe que o caminho leva ao encontro.
Nossa, Silvana, que é uma das terapeutas que atendem crianças no projeto, né? Os contos de fadas têm a função de facilitar a compreensão dos conflitos psíquicos? Perfeito! Tem exatamente esta função de colocar essas crianças de uma forma protegida num campo de ansiedade para que elas possam lidar com isso no futuro e desenvolver as suas estruturas psíquicas, emocionais, afetivas e as suas forças para lidar com isso. Então, o conto de fadas é um remédio que não tem efeito colateral. A nega Júlia dizia, e a minha avó também, que o conto é um remédio, é um bálsamo medicinal. Só que o contador de histórias, ele precisa saber que história contar, como contar, por que contar, para quem e aonde contar. Esses 5 passos devem ser visitados por aquele que se pretende um contador de histórias. Não se conta história de qualquer jeito, nem em qualquer lugar, e nem para qualquer um. Alessandra. Essa é só uma dica. Não, mas eu acho que você está falando... Depois você está falando... Marcelo, eu estou tão empolgado, eu já me empolguei com ela que a gente outro dia conversou, né? A gente já virou amigo de infância, falei para ela, a gente nem se conhecia. Mas é o que Jesus fazia. Por exemplo, quando Jesus conta a história, por exemplo, do bom pastor, só sabe a história do bom pastor, talvez quem foi pastor em algum momento da vida, mas ele está contando a história do bom pastor em Israel, um lugar deserto, não tem água em abundância, não tem comida para as ovelhas. Então, ou seja, quando ele conta, ou seja, o pastor conhece, as ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem o pastor, imagina, elas só vão seguir este homem. Exato. Porque tem onde comer. E as pessoas entendem a história porque faz parte da vida delas, do cotidiano delas. É muito lindo, muito lindo. É isso mesmo. Gente, bom, tem um monte de mensagem, mas só colocar, Alessandra, que você contava, você já deu no meu consultório uma formação de contadores de história. Eu gosto muito que você dizia que, assim, conte a história, né, escolha, etc., mas a história fica atrás da orelha. Quando precisa, ela entra, né? Exatamente. Eu gosto muito da imagem e estimular as pessoas, os avós que estão assistindo, pais e mães, né? Estudem. Hoje em dia é muito acessível. Você tem as histórias do Anderson. Muito. Na internet, dá uma pesquisada. Leia você, estude, depois conte. Eu acho que o exemplo... E pode até ler. É maravilhoso. E eu fiquei reparando, né, como talvez as pessoas... Como muitas vezes, na hora que você faz um suspense, a respiração prende. Como você... Isso é legal. Bom, oi, Sônia, que bom que você está aí. Outra amiga antiga que está aqui, Ideli Domingues. A Silvana, psicóloga. Ei, Ideli é minha amiga, irmã de coração, contadora de história, consteladora linda e muito especial. Obrigada, Dê. Beijo. A Silvana coloca, os filmes de desenho da atualidade que são assistidos por adultos também ajuda na formação dessa pessoa? Bom, não sei de que filmes ela está falando, Silvana. Exato. Precisamos ver quais são esses filmes. Agora, o que eu vou garantir, assim, por estudo, pelo meu mestrado, pelo doutorado, é que, de verdade, assim, conta conto de fadas, conta conto de tradição oral, deixa a imaginação dos seus filhos se desenvolverem, porque um homem com uma imaginação desenvolvida, ele é um homem criativo. E um homem criativo é aquele que sabe encontrar soluções quando nenhum outro consegue achar soluções. Um homem criativo sabe lidar com as adversidades da vida. Alessandra, está dando eco na sua fala, diminui o seu... Está dando eco. Mas não é o meu... Eu estou com o meu celular desligado. Mas o que a Alessandra está falando é muito importante, porque, por exemplo, Marcelo, o Sebastião está aqui, o Tião, né, e a Neuza,
E antes da pandemia, nós tínhamos roda de conversa com os casais aqui, né? E eu comecei a contar para eles as histórias do Cântico dos Cânticos, por exemplo. Quem não leu, leia. E eu falei assim, gente, quem disse que na Bíblia não tem conto erótico? Leia Cântico dos Cânticos. Exato. Não é? Então, ou seja, é muito importante você ler, né, para que você descubra que o erotismo, qualquer outro tipo enfim, de ideia, ela faz parte do ser humano, né? Então, parte da vida, né? Parte da vida. Então, acho que assistir desenho... Eu adoro desenho animado, eu sou vidrado em desenho animado, mas, assim, ler uma boa história... não substitui. É muito melhor. Então, leia um Cântico dos Cânticos, se você quiser ler para sua esposa, para o seu esposo, no momento de intimidade. Ler para você os Salmos, os Provérbios, ler para você as histórias apócrifas ou canônicas, ler para você as histórias de outros povos, vão te fazer uma pessoa muito mais criativa, com certeza. Sem dúvida, imaginativa, né? Vai lidar com as adversidades de uma forma muito criativa. Bom, o Mário traz uma coisa que eu acho muito importante, Alessandra, que é o seguinte... Uma dúvida, os contos de fadas, em suas versões originais, costumam ser violentos e politicamente incorretos. O que concluir disso? Olha, muito interessante, Mário, a sua colocação. Eu diria assim para você, a vida, ela é homogênea? A vida não tem percalços, não tem morte, não tem roubo, não tem traição, não tem desavença, não tem briga entre irmãos... Não é? O conto de fadas, ele reflete sobre isso. Eu só não saberia dizer o que é ser politicamente incorretos. Porque quando você oferece para uma criança a verdade, isto é o chão de todo relacionamento. Está reverberando mesmo, eu não sei porquê. Marcelo, Não, então, mas vocês me ouvem bem? Bem. Então, o conto, vou repetir, né? O conto de tradição oral, ele é arte milenar. A gente tem conto de 25 mil anos. Então, o politicamente incorreto seria o quê? Negar para a criança que existem as maldades, as traições, as invejas, a puxação de tapete... Né? Então, o que é politicamente incorreto? Então, se a gente sabe que o conto tem uma estrutura interna de lidar com essas questões, isso é fortalecedor. Abaixa um pouco o computador, talvez. Haja visto quando você lê a Bíblia e você consegue entender um pouquinho da história do povo da Bíblia. Dá o microfone para ver. Melhorou? Ficou um pouco melhor. Se você vê as histórias da Bíblia, por exemplo, você vê Davi apaixonou pela mulher de Urias e falou o seguinte pro cara, vai lá na guerra que você vai ser o herói de Israel. Ele morreu, Caim e Abel, e você vê, se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele começa contando assim, a origem de Jesus Cristo foi assim, aí tem um monte de gente lá na genealogia de Jesus, né? E as pessoas perguntam, mas por que tem esse monte de gente aí? Porque para mostrar que na família de Jesus, na história dele, existiam reis, prostitutas, existiam ladrões, existiam gente boa, gente ruim. Isso é a vida. É a vida. Então, a gente não pode tirar da vida das nossas crianças, e um conto que ensina isso é A Bela Adormecida. Eu ia falar... Qual é o pai que pode tirar da vida dos seus filhos adolescentes as drogas, a AIDS, as más companhias? Exatamente o equívoco que o rei fez. Então, esse é um conto que eu costumo oferecer aos pais quando há ausência presente de pai. Um pai que só dá o teto e o alimento. Isso não é ser pai, não é mesmo?
Pai é aquele que compartilha. Pai é aquele que cresce junto. Pai é aquele que sofre, que chora, que ama e que sorri junto com seus filhos, aconteça o que acontecer. Então, este conto é muito antigo, continua nos ensinando sobre a importância do diálogo. Isto é correto. E não negar para as crianças o nosso folclore. Né? Tirei o pé no gato, mas o gato. Politicamente incorreto é perceber que uma criança não tem esse instinto de esmagar uma lagarta pisando em cima dela. A criança tem isso. E tem que ser aceito, respeitado, cuidado e dirigido. E descoberto por que essa necessidade de matar os bichinhos assim. Então, não adianta negar o que é do humano. Do humano existe uma dualidade. É a fada e a bruxa, né? É a Usha, como dizia Silvio Ortoff. A mãe é bruxa quando ela manda escovar os dentes, pentear o cabelo, estudar. Quando ela faz a batata frita, traz o chocolate, ela é a fada. E o pai é igualzinho. É a dualidade do humano. Ninguém é só bondade. Ninguém é só maldade. Nós precisamos dosar. A nega Júlia me ensinou que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Na dose. Mas eu queria contar uma história, não queria deixar de vocês sem contar essa história. Não. Só o seguinte, o Mário comenta aqui, desculpe, mas ainda tenho muitas dúvidas. Há algo nos contos de fada que muito me desagrada. Quando vi um desenho animado moderno, o moralismo se queda machismo e conformismo. Aí que está, é a forma, Mário, como as pessoas contam, né? E acho que quando a gente está falando da importância de contar histórias, é justamente para que a pessoa veja e depois aprenda a pensar sobre essas coisas, não de forma moralista. Não, é o que a gente hoje chama de meme, por exemplo. Você está contando a história aí contando a história, não, você está lembrando, né? Dona Chica pegou o gato, né? Gente, eu vi um meme que a minha sobrinha me mandou esses dias, assim. Eu ri, e vou rir porque assim, eu dou risada de qualquer coisa, assim. Mas o gato com um rifle na mão fala assim, pode vir, Dona Chica. Sabe assim? Ou seja, já que a senhora tirou um pau em mim, então agora venha para cima de mim. Então, ou seja, é essa questão hoje, né? A questão de você poder falar de alguma coisa hoje, que a gente não pode levar ao extremismo que o Mário está trazendo, ou seja, né? Antes era feminista, antes era machista, hoje é não sei o quê, hoje é não sei o quê. Não, o conto de fada, na minha opinião, o conto de fada e a contação de histórias falam da mente humana, de como o ser humano é, e todos nós somos tudo em alguma quantidade, em alguma qualidade. Nós somos machistas, feministas, invejosos, odiosos, amorosos, religiosos, né? Então, eu acho que é disso que você está falando o tempo todo aqui. O conto de fada revela o pensamento humano. Desculpa, Marcelo, pode falar. Não, desculpa, completa. Não, acho que é isso. Eu acho que o conto de fada revela, o conto de fadas, a contação de história, revela a psique humana. Sim. Nós não somos, né? Nós não somos. Aliás, eu vivi isso, né? Quer dizer, estando em Copenhague, que é a terra do Andersen, né? do Hans Christian Andersen, né? A cidade e daí você lê a história dele, ele transformou a história pessoal dele nas histórias contadas, quer dizer, sim. Na hora que você vê a pequena sereia, que até em Copenhague tem uma estátua da pequena sereia olhando para o mar, esperando o amor que não chega, né? Ou o soldadinho de chumbo que precisa ser derretido para poder se encontrar, né? Encontrar o amor, né? É muito interessante, né? Que está pegando justamente a dor do Christian Andersen, né? Sim. Pelo que eu soube, Patinho Feio é a autobiografia do Andersen. Biografia do Andersen.
E ele disse que ele era muito feio e ele nunca conseguiu namorar. Então, a coisa de que ele foi criando as histórias, né? E os sonhos, né? E os desejos desse amor que não chegava e que é muito interessante. Mas a gente vai falar dos patinhos, Marcelo? Não, né? Não. A Ana fazendo aplausos, a Luzia, nossa, que história, toca profundo nossa alma. A Célia Regina aplaudindo, a Liliana, delícia, Liliana Alexandra, fazia muito tempo, entrei no mundo encantado de novo. Clóvis aplaudindo, Vera, maravilhosa, e Deli, ouvir história é um presente, e sem o perceber se aproxima uma calma e vem uma luz dentro de nós, né? A Simone, né? Ficarei aqui horas ouvindo você contar seus contos. Sua voz nos convida a sonhar. E Dom Milton, eu estou prometendo para a comunidade, passada a pandemia, nós vamos fazer um canal de contação de história no projeto. Topa, Alessandra? Vamos sim. Vamos sim. Olha, gente, a Ideli Domingues, ela tem um canal no Insta, onde ela conta uma história em forma de novela, que nos faz sonhar profundamente. Então, é um convite para vocês estarem lá. Ideli Domingues no Insta. E, Mário, eu quero dizer para você que eu estou à sua disposição para que nós possamos conversar quando você quiser. E se eu puder corresponder aí às suas angústias, vai ser uma alegria. Você pode me escrever e a gente vai falar disso. Vamos marcar. O Mário mora perto da sua casa, trabalha com você, ele é professor na Dom Cabral, onde você muitas vezes vai contar a história. E um dia nós vamos marcar um encontro com o Levi e conversar com o Mário. Ai, me chama também, que eu vou, tá? Mário, depois nós vamos ter 4 programas, o Mário está me ajudando nisso, nós vamos ter 4 programas falando de diversidade, de como lidar com ela, e depois nós vamos conversar, o Mário já me ajudou, inclusive, a encontrar pessoas que possam falar sobre feminismo e machismo, né? Que a gente daí em agosto volta lá. Né? Célia Regina, adorei. Augusto, comigo não se ocupe, eu só passei para ser abençoado. Felicidade. Ana, um presente muito especial. Célia, me lembro da minha mãe contando histórias no interior do Paraná. Silene, fantástica, fiquei encantado. Contei muitas histórias quando trabalhei com educação infantil. A Lica, Lica canta maravilhosamente também. Viajei na história. O Tião, boa noite. Lindo, fiz uma viagem no tempo. Deus abençoe a senhora Alessandra. Graças aos que lindo! Que lindo, gratidão. Nossa senhora, tem muita mensagem aqui. Né? Vamos lá. Vamos lá. Jesus foi o maior contador de histórias. Mais fascinante da história de Jesus abordava com técnicas psicológicas que realmente influenciaram a humanidade. Clóvis, quando eu e meus irmãos passávamos por um pasto onde tinha um jumentinho, este animal tem escurecer... Ele tem uma cruz nas costas, né? Certo. O jumentinho... Jesus, aquela cruz foi feita pelo xixi de Jesus que escorreu do pelo de... Isso eu não vou contar o que a minha avó explicava como que os macacos surgiram. Minha avó contava que os macacos surgiram o seguinte, porque Maria estava passeando no jumentinho, andando no jumentinho com Jesus, e as crianças começaram a tirar pedra. Aí Maria falou assim, vai para lá, seus macacos. As crianças desistiram a partir daquele momento. Os macacos viraram criança. Olha Helene coloca, contar história ajuda muito a conversar sobre os mais variados assuntos, principalmente sobre temas espinhosos e difíceis. Aline, professora, como podemos trazer o tema da diversidade para dentro das histórias? Acho que isso merece um comentário para você. Existem
algum conto que a gente possa contar para trazer a diversidade e conversar? Existem vários contos. Tem um conto que chama O Pote Rachado, que eu gosto muito, que trabalha especialmente essa questão da diversidade. Veja, um pedaço dessa história que eu contei, que é o pássaro marrom, também trabalha a diversidade, né? Ele era rejeitado pelos outros. Ninguém queria ficar perto dele, porque não conhecia o dom dele. E todos nós temos um dom. Todos nós temos algo que só nós sabemos fazer muito bem. Então, parte desse conto também mostra para aqueles que se sentem diferentes, acolhidos. É uma oportunidade também. E o pote vazio, que é um pote que tem um dos seus lados quebrados, e por este lado cai muita água quando o lavrador o enche para levar para a casa do seu senhor, o lado do rachado, do quebrado, é o lado mais florido. Aquele lado que parecia perfeito do vaso não tem flores, é escasso, é inóspito. E o outro lado é fértil, porque cai água pelo rasgo, pelo buraco, pelo defeito do vaso. Esse é um jeito. Eu coloquei o link para as pessoas lerem, o link do conto. Tá. E tem vários outros contos que trabalham a diversidade. Vários outros. Eu costumo dizer que eu sou uma garimpeira de contos. Eu passo algumas horas do meu dia procurando contos, lendo contos, selecionando e estudando contos. A minha tese de doutorado foi em função disso. Quando eu pude usar como um sujeito emblemático uma atriz que estava numa depressão profunda, e eu contei a ela durante 3 meses ininterruptos um conto que chama-se O Barba Azul, que é um conto que está no livro da doutora Clarissa Píncola Estés. Esse livro é muito especial. Eu tenho um grupo de estudos desse livro. Aliás, 2 grupos, quartas e quintas-feiras. E a gente trabalha os contos de tradição oral para o entendimento desses contos que falam ao nosso ego em germinação ou a nossa alma. É muito importante que nós possamos alimentar as nossas almas com lindas histórias, com histórias significativas que nos deem força, porque o mundo pede pausa. Esse vírus que apareceu é um vírus que vem pedir pausa, quietude, silêncio, introspecção, para que nós possamos descobrir o dano gigantesco que nós fizemos com o nosso planeta. Esse vírus atinge os nossos pulmões e nós atingimos a nossa floresta amazônica, a maior floresta desse planeta. O que foi que nós fizemos? O que é que nós estamos fazendo conosco, ouvindo histórias horríveis de chacina, de morte, de desgraça, Por que não ouvir outras histórias que vêm dos nossos antepassados? Nós precisamos honrar os nossos antepassados. Lembrem-se das histórias que as suas avós, que as suas mães, pais, madrinhas, vizinhos contavam da besta fera, do papa-figo, do boto cor-de-rosa. Se permita sonhar, criar uma vida melhor, de mais harmonia, mais silêncio, mais paz interna, porque Deus se manifesta no silêncio, não é na agitação. Esses são aprendizados da Índia. Professora, você sabe que você
você está falando assim, vamos buscar, né, em outros ambientes, as histórias da diversidade. As pessoas têm tanto preconceito, por exemplo, com relação à Bíblia, e as pessoas não leram a Bíblia, não sabem. A Bíblia está cheia de histórias sobre diversidade. Por exemplo, a maior história sobre diversidade é a história de São Paulo. São Paulo diz assim, olha, há um só Espírito, mas há diversos membros. E cada membro é diverso do outro. Ou seja, nós somos diversos uns dos outros. Não é? Ou seja, isso é diversidade. Reconhecer que o dedo não é a mão não é o fígado, né? Eu acho que é uma forma que ele, há 2000 anos atrás, achou para contar e dizer o seguinte, somos Mas diversos. olha que perfeito, não é, padre? Porque Deus nos deu as mãos com 5 dedos, todos um diferente do outro. Sim. Nenhum é igual ao outro. Se a gente comparar as mães que têm 5 filhos, 4, 3, eu tenho 2. Elas são completamente diferentes. São completamente diferentes uma da outra. E viva a diversidade! Viva a diversidade! Isso é diversidade. Gêmeas, elas são univitelinas. Você olha para elas, elas são iguaizinhas. Mas eu acho desde a primeira mamada, você percebe que são 2 seres completamente diferentes. E eu acho que a diversidade que as pessoas elas precisam entender, a diversidade é o diverso. Não é só uma questão sexual, ou uma questão de gênero, ou uma questão religiosa, ou uma questão cultural. É uma diversidade. Por exemplo, né, o pessoal fala assim, você não parece nordestino porque você tem olho claro, você é branco, tem um cabelo assim, assim, assim. Mas a minha mãe é negra, o meu pai ele é neto de índio, eu sou brasileiro, só mistura. Então, ou seja, isso é diversidade. Então, a diversidade ela não está nos conceitos. Então, quanto mais a gente tentar conceituar certas coisas, mais preconceituosos seremos, porque teremos um preconceito. Muito difícil, né? Você sabe que eu me lembro, quando eu era menina, eu sempre fui mais para loirinha, porque eu disse para o Marcelo que mulher não envelhece, ela enloirece. E homem fica de cabelo branco, olha. Então, a gente não, porque a gente passa tinta. Então, você enloira. Alessandra, há 30 anos você já era loira e você tem mas é isso que eu ia dizer. Você está falando que ela é velha há 30 anos, Marcelo. É isso que ela está dizendo agora, tá? Não, mas isso é verdade. Isso é verdade que o Marcelo está falando. Eu sou velha já há muito mais tempo. Eu nasci velho, eu estou me rejuvenescendo. A minha avó dizia que eu era uma alma velha. Mas olha só, eu, quando era menina, também loirinha, de olhos verdes, com um rosto completamente diferente de nordestino, eu me sentia muito mal, porque eu queria ser nordestina como a minha avó, e eles me diziam que eu era sueca, que eu era nórdica, que eu era não sei da onde, não sei, eu nem sabia os nomes dos países, e eu não queria ser, eu queria ser pernambucana. Eu sou pernambucana, e eu honro as minhas origens, a minha avó, a minha nega Júlia, a minha mãe, meu pai, enfim, essa é a minha história, né? E a gente também, se sentiu mal. Pois é. E quem me conhece na paróquia, o Marcelo que me conhece há tanto tempo, ali o Sebastião falou assim, padre, o senhor é um excelente contador de histórias, porque, segundo ele, né, e os meus paroquianos, assim, nas homilias, a melhor coisa que você pode ter como recurso numa palestra, numa conversa, é contar uma história, gente. Porque você, dependendo da história que você conta, aquilo que você falou, você vai acessar o mais íntimo da pessoa, que a gente chama de inconsciente. É verdade. Se você conseguir acessar o inconsciente, você deu para aquela pessoa, naquele momento, aquilo que ela precisava para viver. Então, sabe, padre, na Índia, quanto mais sério for o assunto a ser tratado, mais o professor inicia a aula com um conto.
Ele conta primeiro história para introduzir a profundidade do assunto. Que é muito então, bom. Contar a história era o que Jesus nos ensinou. É Exato. isso, né? É falar o coração. Eu adoro. A gente tem um... Marcelo, sei que você está... Eu estou no papel de gato aqui. Eu adoro conversar. Calma. É que a gente agora começou a contar história. Só para contar para a comunidade, porque a comunidade sabe que eu gosto de bater papo, de conversar. E tem uma coisa assim que eu aprendi de verdade. Eu aprendi assim, quando eu estou falando, as pessoas estão olhando para mim. Chega um momento que as pessoas não estão mais olhando para mim, porque já falei demais. E na hora que eu puxo uma história para contar para elas, e faz sentido aquela história, talvez de acordo com o tema que eu estou trazendo, as pessoas vão para casa com a história que eu contei. Não com as palavras que eu falei, simplesmente, mas a história que eu contei. Então, para mim, contar história do jeito que eu aprendi, ou seja, as histórias que eu vi, que eu vivi e que eu escutei faz diferença. Mas acabou, não vou falar mais, senão eu falo demais. Só se eu for contar uma história agora, tá bom, gente? É outra história. A Nádia dizendo, professora maravilhosa, agradecida, Luzia. A Aline recomendando, dizendo que o livro As Mulheres que Correm com Lobos é maravilhoso, e é maravilhoso sim. Né? A Liliana pergunta, os grupos que você faz são presenciais ou online? Online, tudo online. Tá. E você vai dar um curso de contação de histórias, para que público que é? Sim. Eu vou dar um curso. Eu tenho 2 livros escritos, o último deles chama Contos que Curam, o nome é pretensioso, mas é interessante, eu explico lá o que é isso, o que é curar, porque ninguém cura ninguém. Se a gente não quiser se curar, a gente não se cura, né? Mas eu vou explicar melhor isso. Ele foi editado pela editora WAK em 2021, ano passado. 2000, nossa, me perdi. Enfim, chama Contos que Curam, Alessandra Giordano, e eu vou dar um curso que chama também Contos que Curam e começa em agosto, na primeira semana de agosto. Então, é só a gente conversar por e-mail, eu dou informações. Para que público que é? Qualquer um pode fazer? Aquele que deseja ter uma palavra bendita, aquele que deseja conhecer o poder das histórias, que tem o coração aberto para isso, pode chegar, que será bem-vindo. Então, me dá o seu endereço para que as pessoas... Não, eu acho que a gente pode colocar no grupo do Integração. Nós temos um site, não é? E fazer essa parceria, a gente tem um site. E lá no site as pessoas podem se inscrever. De repente, você pode mandar o link, ou a gente pode colocar lá no site da Integração a inscrição, como as pessoas podem se inscrever e podem fazer o curso. Depois você conversa com a gente direitinho. A gente conversa. Quero fazer o curso, eu quero mesmo. Eu já decidi. Venha, com muito prazer, vamos fazer essa troca. Comunidade, nós tivemos 50 e tantas pessoas presentes. Quase 50 aparelhos ligados, te vendo e ouvindo essa sabedoria maravilhosa, né, Marcelo? Gente colocando, elogiando muito. Alessandra, muito obrigado por sua presença. Nós vamos te explorar mais, tá? De vez em quando a gente te chama aqui. O padre Por favor! O padre já te convidou para o Padre Explica, para a gente conversar sobre religiões, etc. Isso, eu acho que a gente pode conversar sobre a espiritualidade, porque assim, as pessoas perguntam sobre outras espiritualidades, eu acho que a gente, de repente, agora, eu estou terminando um assunto sobre missa, que é muito específico, né? Mas a gente pode falar sobre a espiritualidade que você conhece, que você com pode prazer para a gente. Eu acho que é muito importante isso. Muito obrigada pelo convite. Lembrando, né, amigos, eu vou colocar a Alessandra em tela cheia, ela conta mais uma história e a gente não se despede. O padre vai cuidar da quermesse, quem quiser pode passar pela paróquia ou pedir. Amanhã ainda tem, né? Amanhã nós temos as 3 missas e temos a quermesse funcionando amanhã. Alessandra, eu queria te dar um abraço e um beijo, mas vai chegar a hora.
Um abraço. Sinta-se abraçado e beijado. Muitíssimo obrigada e parabéns Marcela, por esse trabalho lindo. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Você também, parceiro de sempre. Um abraço para você. Um beijo. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Então, nós não vamos nos despedir, todo mundo que está presente. Sinta-se profundamente abraçado, que essas histórias possam abençoar a sua vida, o seu ser, que você realmente possa sonhar com uma vida melhor e deseje profundamente compartilhar a sua história linda de existência que te trouxe para esse planeta. Então, vamos ouvir agora uma história que chama-se Raio de Sol. E agora, apenas relaxe. Relaxe, respire profundamente e aproveite este conto. Era uma vez e não era uma vez, num lugar muito distante daqui, e ao mesmo tempo aqui, bem pertinho de nós, existiu um pastor. Esse pastor vivia nas montanhas. Ele era um homem simples de alma e de um coração leve. Um homem que não tinha malícias. Ele morava numa casinha pequenina no topo, bem lá no alto, no topo de uma montanha. Ele se alimentava de pão e de vento. Ele se alimentava de vento fresco, de caminhadas longas, de queijo das águas claras do rio e da sua própria tranquilidade. Segundo o padre do vilarejo, ele tinha apenas um único defeito. Ele não frequentava a igreja nem na Páscoa, nem no Natal e nem nunca. E não porque ele fosse contra o padre, sabe? Mas era porque o pastor simplesmente nem pensava nisso. Quando o padre encontrava com o pastor lá no meio da praça da cidade, o padre apontava o dedo para o nariz do homem e dizia assim: "Ah, seu danadinho, não pense que os santos lá em cima não estão vendo, não, viu? Presta atenção que uma hora dessas o céu pode cair na sua cabeça." O pastor respondia: "O céu? Mas como o céu, padre? Eu moro lá bem pertinho do céu, nas minhas montanhas." "E em Deus Pai, seu tolo, você não acredita, não?" replicava o padre ansioso. "Olha", dizia o pastor, "Deus, ele não me criou para que eu sofresse, eu imagino, ele não quer me machucar." Enfim, este homem, ingênuo, indecifrável, ele não pensava o que era certo e nem o que era errado. Ele não vivia e não fazia nada como os outros. O pastor, então, ficava sempre ali, imaginando a sua vida em harmonia, em paz, lá perto da montanha. Bom, o padre, então, dizia: "Esse homem, ele não pensa mesmo em Deus." E então, foi numa manhã que, por acaso, o padre encontrou o pastor bem perto da padaria daquele vilarejo. O padre parecia muito cansado, ele estava abatido. O pastor olhou para ele e disse: "O senhor está muito pálido, meu padre. O senhor não tem vontade de viver um dia tão iluminado assim? Veja que dia mais lindo, com o sol tão grande e tão maravilhoso como está hoje."
Então, o padre respondia: e se eu estou mal, a culpa é sua, tá bom, meu filho? Você que destrói o meu coração. Meu pai, me desculpe, o que eu posso fazer pela sua saúde, padre? Venha imediatamente se confessar. Você não sabe que a alma cheia de mal cheira mal, se não a limpamos? Eu preciso esfregar bem a sua alma. Vamos. Então, padre, disse o pastor, se é disso que o senhor precisa para ficar são, para ficar saudável, hoje à tarde eu irei à igreja. E assim eles se prepararam. E naquela hora da tarde, aquela hora quando as pessoas pausam para fazer a cesta, o pastor, com os seus passos tranquilos, entrou na igreja, aonde o padre rezava por ele. Graças a Deus, você veio, meu filho, mas antes de falar dos seus pecados, aquele que a todos perdoa, ajoelhe-se aqui, pertinho de mim, um instante. Vamos juntos rezar um Pai Nosso. O pastor estava em pé, e em pé ele ficou, olhando com um sorriso suave, maroto no rosto, um sorriso que dizia: Padre, Pai Nosso, me desculpe, eu já ouvi falar no Pai Nosso, mas eu nunca entendi muito bem o que aquelas palavras queriam dizer. Padre, me desculpe, eu não sei nem a primeira palavra. O padre ficou horrorizado, se benzendo todo e dizendo, falando alto: meu Deus, que absurdo, perdoe Deus, este cristão, ele não sabe nada. Meu filho, o padre dizia, que desgraça sua! E o padre falava com uma voz tão alta que ressoava em toda a igreja. Você é pior do que eu imaginava, meu filho. Me diga. E de manhã, na hora que você acorda, na hora que você tem que rezar para o nosso céu, para Deus, nosso Criador, o que é que você faz? O pastor respirou profundamente e disse: é simples, padre. De manhã, assim que eu acordo bem cedo, eu levanto da minha cama, saio do meu quarto e digo: bom dia, sol. Eu digo bom dia para o sol, para que ele saiba o quanto eu estou contente em vê-lo. E depois eu vou para a grama e dou lá umas cambalhotas para que ele veja como eu estou tão feliz. E eu canto uma canção que eu goste muito. Eu canto para o sol. Na verdade, sabe, padre, eu e o sol, nós nos amamos muito. O sol, disse o padre, você é mesmo muito tonto, meu rapaz. Misericórdia dos ignorantes, Senhor. Hoje, a lavação de roupa suja vai ser muito grande. Olhe só, tire agora o seu casaco e venha, vamos para o confessionário. O pastor obedeceu, um pouco sem graça. Ele tossia, engolia e respirava. E ele tirou, então, o seu casaco e procurou um lugar para colocar o seu casaco. Mas ele não encontrou nenhum gancho por ali. De repente, naquele momento, por uma fresta do vitral da igreja, apareceu um raio de luz dourada. Um raio de luz. E então,
O padre apontou para aquele raio de luz e disse: muito bem, seu insensível, senhor das montanhas. Se o sol é mesmo seu amigo, diga agora para ele para segurar o seu casaco enquanto eu lavo a sua alma. Disse o pastor. Boa ideia, padre. Boa ideia. Talvez tenha sido um milagre. Talvez apenas um serviço prestado entre bons amigos. Mas, naquele raio de luz dourada do sol, o pastor apoiou o seu casaco e o casaco ficou ali, suspenso no ar. O padre imediatamente se jogou de joelhos no chão e ali, ajoelhado, diante daquele pastor, com os braços abertos e a boca aberta por longo tempo, olhando para aquele homem tão humilde, ele disse: Santo inocente, me ensina a acariciar a grama, me ensina a dizer bom dia e boa noite para a lua e para o sol. Me ensina, por favor, me ensina a brincar com uma criança. Me ensina, pastor, a não saber nada. Dizem que a partir daquele dia, os dois, o padre e o pastor, foram viver lá nas montanhas. O padre emprestou e compreendeu tudo aquilo que as palavras não sabem e aquilo que o murmúrio dos contos já não falam mais, depois de ficar muito claro. Parece que nunca foi importante ouvir o canto das coisas no mundo. Parece também que essa é a nossa missão mais urgente: ouvir e reverenciar as coisas do céu que estão aqui no mundo, bem pertinho de nós. E plim, 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 plim. Assim me contaram essa história, assim vos contei. Que você aprenda que é na simplicidade e na humildade que mora o mais sagrado de todos os santos. E assim, entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Um beijo para vocês, um beijo a todo mundo. Um beijo para todo mundo. Muitíssimo obrigada, Marcelo. Um beijo no seu coração. Sinta-se profundamente abraçado. Muito obrigada por mais essa oportunidade de compartilhar essas histórias, que possamos caminhar aí juntos na paz e na alegria. Um beijo, paz, amor e luz para todos vocês aí que nos ouviram e estiveram conosco nessa jornada. Gratidão, um beijo. Estou encerrando a transmissão, até amanhã.